Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live da nossa série Transforme Ações. Sempre com um convidado diferente, falando sobre algum tema que foi responsável por alguma transformação na vida da pessoa, tentando mudar comportamentos tóxicos no nosso dia a dia e nas nossas relações. Hoje o nosso convidado vai ser o Cauê Martins, do canal Momento Bem Viver, que ele vai trazer um pouquinho da experiência dele. Ele participa de alguns grupos sobre paternidades ativas e ele vai trazer um pouco dessa experiência que ele tem nos grupos e dentro da própria casa dele, porque o Cauê, ele é pai de 2 meninas. E a gente, com essa a gente vai tentar trazer um pouquinho das questões relacionadas à participação do homem, tanto nas responsabilidades, na divisão de tarefas dentro de casa e também dentro da paternidade. Boa noite, Cauê! Boa noite, Silvio. Beleza, cara? Tudo bem com você? Tranquilo sim. Que Bom, bom. como é de costume já na nossa série, eu sempre pergunto para os meus convidados como está sendo esse processo de quarentena, para saber o que mudou, o que tem sido de diferente na rotina. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como está sendo esse momento delicado aí socialmente para vocês. Bem, então vamos lá, né? Acho que a primeira mudança drástica que a gente tem é a questão da escola, né? A escola parou e nós temos 2 filhas, né? A menorzinha de 4 meses ainda não está indo, né? A gente vai tentar segurar o máximo que der até ela entrar. Mas a de 4 anos estava com a rotina estabelecida de escola. E isso altera totalmente qualquer relação que a gente tem com o tempo, com o espaço, com qualquer coisa que a gente queira fazer. Então, é isso. A gente precisa inventar coisa a todo momento, tem os horários determinados. Aos poucos a gente começou a implementar uma rotina um pouco mais rígida, justamente para ela ter um pouco mais de controle do que vai acontecer daqui a pouco, né? Porque a criança, com 4 anos de idade, não consegue ter a noção do antes, o agora e o depois, né? Então tudo acontece ao mesmo tempo para ela. Então a gente começou a estabelecer isso, a Érica, a minha esposa, né? Ela começou a se preocupar bastante com isso, implementou uma rotina feita desenhadinha, bonitinha para ela conseguir ver. E aí a gente está começando a estabelecer isso para conseguir ter os momentos definidos para cada coisa que vai acontecer. Legal, para criança pequena ter uma rotina, ela é importante, né? Por Muito, conta muito. de todas as atividades e de saber a hora de fazer determinada coisa ou não, e aí com certeza se faz necessário ter esse controle. Bom, vamos lá. Cauê, conta um pouquinho pra gente sobre o que você faz. Você trabalha com algumas questões de PNL, de terapias alternativas. Fala um pouquinho pra gente do seu trabalho e como, de certa forma, o que você desempenha profissionalmente tem influência nessas transformações que você tem dentro da sua relação, tanto como pai, como dentro de casa. Bem, eu sou professor, né, de educação física e, em paralelo, eu também sou terapeuta. Trabalho com terapias de hipnose, com utilização também de PNL. A gente começou a trabalhar com isso, eu e a Érica também era professora, né, agora já não é mais, mas ela também é terapeuta, e a gente começou a trabalhar com isso, principalmente quando a nossa primeira filha veio. Então, ela teve uma importância muito grande. A gente começou a estudar uma série de coisas relacionadas a como é que a gente estabeleceria para a gente ter uma vida mais plena, para a gente conseguir atingir algumas coisas que a gente acreditava. O filho, ele gera um chamado, né, do que é que a gente acredita e o que que a gente quer. Porque não dá tempo mais para você perder tempo com bobeira, né? É muito exigente você cuidar de uma criança. E aí, no meio justamente desse processo de nós dois nos transformarmos, né, em pais, a gente começou a buscar algumas coisas que a gente acreditava e algumas coisas que a gente queria. E aí, nesse processo, começou a se formar nós, individualmente, como terapeutas, mas juntos, o Momento Bem Viver, que é por onde nós estamos, né, conversando agora aqui o canal, né, que é o Momento de Bem Viver. E que é um canal para a gente poder pensar em formas de encontrar uma felicidade numa vida, na vida. Como é que a gente faz
todos os dias serem o melhor possível pra gente, como é que a gente sorri, né? E isso aconteceu por causa disso, da gente ter se tornado pais, né? De toda a influência que a Heloísa tem, e agora se fortaleceu ainda mais quando a Maria Flor nasceu, né? Legal. Antes do nascimento das suas filhas, vocês já tinham uma relação na qual vocês moravam juntos? Ou vocês passaram a ter essa dinâmica somente depois do nascimento? Não, não, morar junto, nós estamos há 9 anos morando juntos. Legal, Antes, né, a gente já se via muito e tal, mas morar junto foi logo no segundo ano. E hoje nós já estamos há 10 anos juntos, né? bacana. E aí você tendo essa diferença de morar juntos sem filhos e morar junto com filhos, para você qual foi se teve alguma transformação muito drástica nessa rotina que vocês tinham apenas como casal, não só na sua participação nas atividades de casa e tudo mais, mas também na relação entre vocês? E que depois, com a chegada dos filhos, isso mudou de uma maneira muito gritante ou não? Não, totalmente, totalmente. A entrada da Heloísa na nossa vida fez com que mudasse tudo que a gente entende por importante ou não, né? Então, principalmente no primeiro ano, a gente dedicou muito às coisas. É isso, né? Primeiro filho é uma coisa que a gente fica totalmente desorientado no começo. A gente não sabe o que fazer, o que pode, o que não pode. Eu bem Uh, sei. não é? Então, cara, você já tá mais tempo nessa Sim, labuta, né? Mas é isso, a gente não sabe o que fazer, não sabe o que é importante, nós sempre tivemos, até, né, talvez por a gente por nós sermos professores, trabalhar com criança e tal, a gente tem um anseio de coisas que a gente espera de um filho, né? É isso, é muito isso. O que eu gostaria que acontecesse num futuro próximo ou distante? E essas incertezas e essas intenções, né, essas ideias, elas fizeram com que a gente mudasse tudo. Então, as atividades que nós faríamos, como a gente faria, mas eu acho que o principal foi o tempo que a gente vai investir para os nossos filhos. E como esse tempo, ele começa a ter que ser balanceado, é isso, o tempo parece que some, ele desaparece. A gente começou a determinar, cara, o que é importante pra gente? O que é importante? Isso foi crucial. Então, assim, quais são as pessoas que a gente gostaria de estar certo sempre, ou, de estar perto sempre, ou quais eventos que são importantes para a gente querer estar lá, ou quem é que a gente vai chamar para vir para nossa casa e quando, como é que é esse momento. Então a gente começou a criar uma percepção, né, uma autoconsciência do que a gente gosta e do que a gente não gosta, que transforma, né? Que transforma tudo que a gente tem de aí. É isso, um monte de coisa mudou desse tempo para cá em muitos sentidos. legal. Uma coisa que eu queria perguntar para você, como vocês tiveram esses dois momentos de estarem juntos sem filhos e com filhos, a gente ouve muito as pessoas dizerem que depois que meu filho nasceu eu não consigo mais fazer nada e não sei o quê. Então eu queria saber de você como foi essa questão, se a chegada dos filhos para vocês foi um motivo de restrição de coisas, ou se vocês, desde o começo, incluíam os filhos nas atividades que vocês gostavam de fazer. Era isso que eu ia... desculpa, posso falar? Não, até pegando Termina. um pouco a deixa, eu vou falar um pouquinho de como foi pra gente, né? A Luna, como você também veio do meio da dança, né? Você e a Uhum. Érica, eu e a Aline, a gente tinha uma relação muito grande com essa questão da dança. Então, pra gente era algo que era totalmente fora da realidade a gente se afastar disso, porque era uma coisa que Uhum. fazia bem pra nós e tudo bem. E aí, com a chegada da Luna, a gente sentiu que, obviamente, quando eles são menores, você acaba ficando um pouco mais restrito, porque não é em todo lugar que você consegue levar e tudo mais. Mas a partir do momento que foi possível isso, a gente sempre tentou levar ela com a gente, deixar ela próxima, para ela sentir também o que era esse ambiente que tanto nos fazia bem. E aí eu acho que tem muitos pais que deixam um pouco isso de lado,
porque começam a jogar em cima dos filhos a responsabilidade de, putz, eu deixei de fazer isso por causa dos filhos. Eu não faço mais isso porque eu tenho que ficar em casa com eles. Eu não posso levar. Então, para a gente foi algo bem relevante também, tornar a Luna presente em tudo isso, porque hoje ela também é uma criança que ama a dança, ama a música. Então, eu acho que se a gente não tivesse passado por esse processo de incluí-la, talvez ela não tivesse essa percepção que ela tem hoje, né? Então, agora deixo para você aí também, que também veio de um cenário próximo a isso, dizer como foi para vocês. Vamos lá. A primeira coisa é o que é nada, né? Se você quiser, acho que essa pergunta, ao meu ver, né? Talvez eu possa ser um pouco radical nisso, mas ao meu ver eu não consigo fazer nada do que eu fazia antes de ter um filho. Ou do mesmo jeito que eu fazia como ter um filho, com certeza. Com certeza. Você não vai conseguir, saindo com uma criança no começo, 1, 2 anos de idade, encher a cara e fazer qualquer coisa, subir na mesa. Cara, não dá. Você tem uma criança, você precisa cuidar, cara. Quais são os ambientes que você vai? São selecionados. Você precisa escolher. Você não consegue um lugar que tem baderna de qualquer tipo. Então, eu acho que a primeira questão é, a pessoa que fala que não consegue fazer nada é porque está querendo fazer as mesmas coisas de antes. E isso, eu acho, de certa forma, uma inocência, né? Sim. E para nós, a dança sempre fez parte. A gente já não frequentava tanto o The Clock, né? Quanto a maioria dos nossos amigos ainda continuavam em algum momento. Mas a dança sempre fez parte. Eu gosto muito de dançar, a Erika também adora. Então, por exemplo, agora a gente já tá aprendendo praticamente todas as coreografias do Just Dance aqui. A gente fica... A Heloísa já tá começando. Porque isso a gente coloca, isso é importante. A Heloísa adora, ela é muito musical, ela tá toda hora cantando. Então, assim, uma coisa que é natural dela, isso tem que fluir, isso tem que aparecer. E tudo, assim, a dança também é uma coisa... A gente nem sabe se fomos nós mesmos, se era uma questão natural dela. Mas... dentro daquilo que foi possível a gente manter, a gente manteve. Hoje, sair eu e a Erika para ir num local de dança de salão fica muito mais restrito, né? A gente tem que encontrar alguém que fique com a Elo, o tempo e tal. Mas agora é outra forma de entender a vida, que foi a questão que eu falei da gestão do tempo, né? Se é importante para mim o cuidado que eu vou ter com os meus filhos, eu tenho que abrir mão de algumas coisas, né? Eu mudei, eu não sou mais o mesmo. Acho que é um ponto bem importante. Eu não sou mais eu sou o pai agora. Mas aí você considera então que para você não foi uma coisa restritiva, mas foi uma coisa que se adaptou a uma nova realidade, é isso? Foi. Embora não logo de cara, que também isso é importante. É aquilo que eu falei, quando a gente tem o filho, a gente não tem a menor ideia do que esperar. Certo. Então é um processo de amadurecimento, né? No começo a gente bate cabeça, a gente tenta fazer as coisas do mesmo jeito, a gente percebe que a gente já não se diverte mais fazendo as mesmas coisas, porque você tá toda hora pilhado, putz, eu tenho que cuidar, eu tenho que trocar fralda, no começo, né? Eu tenho que ver, a minha filha ela fica querendo brincar comigo, Então assim, o jeito que eu vou aproveitar os espaços, eles são diferentes, E ter essa clareza e ter essa objetividade é importante para você manter uma relação, porque senão o que vai acontecer? Você vai começar a ter uma relação frustrada. Porque você vai querer fazer coisas que você não vai conseguir, porque o seu filho não vai deixar, e aí você vai começar a projetar nele um objeto de raiva, né? Fala, meu filho só me atrapalha, meu filho só... É lógico que atrapalha. Você tá querendo fazer uma coisa de alguém que não tem filho com filho, não vai funcionar, né? É irreal. Sim. E é uma carga que, querendo ou não, você começa a jogar em cima da criança e começa a acarretar em uma série de patologias psicológicas nela que ela vai desenvolvendo e vai tornando ela, conforme ela vai crescendo, vai tornando ela um adulto com várias questões, né? Então... Eu tenho fazendo as terapias, né? É isso. Durante o processo de regressão, que eu trabalho com hipnose, né? Aí eu faço processo regressivo. Cara, boa parte dos meus clientes, a origem dos problemas sempre está antes de 7 anos. E é quase sempre uma relação com os pais. E uma relação simples, pode ser uma ação boba, assim, uma coisa que você não espera que vai dar, mas é isso. Aquilo causou um problema ou uma dificuldade de interpretar alguma coisa. A pessoa consegue resolver isso depois? Consegue, afinal de contas, todo mundo cresce para enfrentar o mundo depois, né? Mas, se você pode fazer o melhor
por uma criança que você teve, que tá junto com você, que você cria, por que você não vai fazer, né? Sim. Não, e é interessante porque dentro do nosso grupo de estudos de terapia também, que eu e a Aline a gente participa, a gente percebe muito isso também, que os grandes bloqueios que a gente tem, que acabam dificultando muitas coisas na nossa vida e até ele molda, de certa forma, a maneira com que a gente lida com determinadas situações, ele está diretamente ligado às situações da nossa infância, né? Então, nós como pais, a gente tem que ficar sempre muito atento a essa questão de não projetar nos nossos filhos algo que a gente espera para eles, né? Porque tem muito da posição de que a gente tem que mostrar para eles qual é o caminho que deve ser seguido, ou simplesmente indicar, né? Porque também a gente não tem como definir isso por eles. Cada ser humano, por mais que seja uma criança e tal, ela vai criar os seus próprios desejos, suas próprias necessidades. E acho que o grande erro dos pais é justamente tentar direcionar isso de alguma forma, quando na verdade a gente devia só dar a base e o suporte para que eles seguissem o caminho que eles escolherem. E a gente vai ajudando eles a entender se esse caminho é certo ou não, ou como lidar com esse caminho, né? Então, e é engraçado, e talvez isso também é uma coisa extremamente complicada, que é a questão, é certo ou não, né? Que eu achei legal que você falou. O que é certo, né? Isso é uma coisa extremamente complicada, assim. Você vai pegar uma geração anterior, o que eles entendem por certo, os nossos pais e mães, os nossos avós e avós, o que eles entendem por certo que a gente não concorda de jeito nenhum. Já é um salto gigantesco. E o que vai ser essas crianças em uma era absolutamente nova que vem aparecendo há 30 anos, né? Quando a gente nasceu era o começo, mas que agora está se desenvolvendo. O que essas crianças vão achar como certo? Então, o que eu entendo, né? E eu acho bacana o jeito que você falou. As crianças têm que lidar com as consequências das coisas, né? O pai, qual que é a função do pai e da mãe, eu acho? Estar lá. Meu, deu errado? Eu tô aqui, cara. O que deu errado? Vamos resolver junto. Deu certo, mano? É isso aí. Que bom que deu certo. Vamos junto. E a gente vai caminhando junto. Agora é isso. Se você ficar direcionando, ficar falando que o que é certo e o que é errado pra criança, vai começar a gerar conflitos e sei lá. E é isso. E no final das contas você pode acabar gerando um trauma na criança que... E você acaba restringindo, né? Porque se você mostra pra ele o caminho exato que ela tem que seguir, você não gera possibilidades de escolhas e dela pensar de tipo, tá, beleza, tem esse caminho, mas será que não tem um outro também? Então, acho que... Se você coloca como uma realidade absoluta, uma certeza absoluta, isso é errado, pode aparecer uma nova certeza, né? A minha mãe colocou umas carinhas de tristinho ali, a Margarida. Aí, ó, mãe, relaxa, eu tô bem. Eu não sou tão traumatizado assim. Ó, vamos ver, tem um comentário aqui que tem uma pergunta. Como lidar com aquela frustração de perceber que você está fazendo justamente aquilo que você tinha falado que nunca ia fazer, como exemplo, dar um doce ou um tablet? O que você acha sobre isso? Eu acho que ser pai e mãe, né? Ser pais é difícil pra caramba. E que a gente tem um monte de limitação. A gente não foi ensinado a lidar com essa realidade de hoje. Porque é isso. Quando você considera principalmente isso, doce até não, mas um tablet. Cara, não existia até pouco tempo atrás. As relações de poder e as relações entre uns, tá tudo diferente. Então a gente não tem suporte e estrutura para ver. Até porque eu acredito que a maioria de nós já... eu conheço o Eric, né, meu amigão. A gente não quer ser um pai impositivo que vai olhar e vai falar justamente isso é certo e isso é errado. Mas, meu, se você fez naquele momento que você não sabia, não tinha alternativa, tudo bem. Só vai estudando, vai pensando em como é que você pode fazer melhor se você realmente não gosta desse resultado, se você não gosta do que está acontecendo. Vai estudando, usa como um experimento. Um filho, em certo aspecto, ele é um grande laboratório que você tem que ir treinando. É tentativa e erro. Às vezes, o que você pode fazer? Você pode buscar uma terapia
para te dar força para lidar com as frustrações, entender o que é crença e entender o que é uma coisa real, você pode buscar terapia, isso é legal. Você pode estudar para entender o que é uma criança e os processos de crescimento e desenvolvimento, pode. Então, assim, você tem um monte de coisa de suporte, mas você vai errar. Você vai errar. E se você como a gente erra, né? E erra, e vai errar pra caramba. Vai errar é um ser humano. Você não... e é um ser humano em desenvolvimento. Você não tem a menor ideia do que ele vai fazer daqui a 2 semanas. Sim. De 2 semanas ele aprende uma palavra absurda que você fala, meu, da onde que ela tirou? Provavelmente fui eu que falei e nem lembro. Sabe? Então é isso. É isso. Que você acha? Uma das coisas que eu queria trazer aqui para um questionamento é, eu não sei como está sendo ainda com vocês, porque talvez ainda não esteja numa fase que tenha tanta influência assim. Mas, por exemplo, a Luna está com 9 anos, e aí a gente percebe muito como a influência de fora dos amigos da escola e tudo mais, ela é muito presente, né? Então, tem determinadas coisas que a gente conversa direto em casa sobre, sei lá, músicas ou atitudes a se tomar com o outro e tal. E aí a gente começa a perceber algumas ações dela que a gente fala, meu, puta, de onde veio isso, sabe? E aí a gente começa a perceber que são coisas que os amigos falam, que os amigos repetem. E aí você vê também como a maioria dos pais, eles são pais irresponsáveis, porque estão o tempo inteiro jogando a responsabilidade da educação dos filhos para a escola, estão jogando o lance da atenção para coisas digitais. Então é muito mais fácil você jogar um celular, um tablet na mão da criança e falar, passa teu tempo aí, que aí eu faço as minhas coisas, do que realmente sentar, brincar e fazer alguma atividade junto com a criança, né? Uhum. Então, não sei, eu queria saber um pouco de vocês, se vocês têm sentido isso já, e como é para vocês lidar com essa concorrência, né? Porque, de certa forma, é uma concorrência desleal, porque é muito engraçado, porque nós, como pais, às vezes, quando a gente tem a palavra, a gente acaba sendo colocado como, mas é chato, de novo vem falar sobre tal coisa e não sei o quê. E já os amigos não, né? Os amigos, quando trazem algo novo, mesmo que seja algo, sei lá, que não valha a pena, é sempre tipo, mas o meu amigo tá fazendo isso, então deve ser legal e não sei o quê. Uhum. Então queria que você desse um pouquinho aí da sua visão, se isso ocorre já com vocês e como você lida com tudo isso, né? Bem, quando a gente pensa naquele filme lá, o Divertidamente, a fase de transição da personagem, da protagonista do filme, né, é justamente a passagem para os sentimentos complexos, né? A Elo, ela ainda não tá lá, ela ainda tá no sentimento simples. Então, as coisas que ela imita e que ela processa são muito simples e a gente consegue pegar muito claro o que é nosso e o que é do outro. E ela não sabe, que ela não consegue nem saber, ela não tem discernimento para isso, mas a gente olha e sabe. Mas algumas coisas, que nem, por exemplo, como eu disse, né, ela é muito musical e ela é muito corporal. Então ela tem muito dança e ela tem muito ritmo e tal. Então, o que o mundo oferece, né, para ela? Um monte de música que aqui em casa a gente não ouviria, por exemplo. Um monte de algumas danças que a gente aqui em casa não daria como exemplo. Mas o que a gente tem feito e percebido? Embora tenha sido também um experimento meio complicado. A gente teve uma fase onde a gente fez uma construção, e nesse processo de construir, a gente ficou afastado, assim, da Heloísa por quase 1 ano. De um processo que a gente não conseguia dar a atenção que a gente gostaria. E nisso, ela voltou com um monte de coisas que ela voltou não, porque a gente estava junto, na mesma casa, tudo mais, só que tinha esse processo de construção. Toda a nossa atenção estava voltada para casa, porque era uma coisa que a gente tinha que resolver rápido para poder se adequar, não tem como, né? E nesse afastamento, né, assim, ela veio com várias coisas que ela pegou aí da televisão, sabe, da não sei o quê. O que a gente percebeu? Que mesmo ela sendo pequena, ela seleciona. E existe uma questão de qualidade. Então, eu imagino que pessoas que ouçam músicas que são muito simples por muito tempo é porque não tem uma referência. Ou não tem onde discutir e buscar outras referências. Então, qual que eu e a Erika entendemos
que é o nosso papel como pais? Oferecer o diverso. Então, o que, que o mundo vai oferecer para Elô? Uma coisa. Para Maria, uma coisa. O que, que a gente vai fazer? A gente vai oferecer tudo que o mundo não oferece. E com o tempo, e é claro, imaginando que a nossa autoridade seja grande o suficiente para pelo menos ter um nível de igualdade, ela vai chegar na seleção do que ela tem. De repente ela acha, música simples eu ouço para me divertir. E as músicas mais elaboradas eu ouço quando eu quero ficar bem, quando eu quero me concentrar. Então eu acho que é um processo de desenvolvimento, mas sim, de certa forma... Não, desculpa, eu perdi o que eu ia falar. Lidar com isso como um confronto, eu acho que é uma perda, de certa forma, eu acho uma perda de tempo. Eu acho que é mais importante você encarar isso como um debate. Tem uma tese, você coloca uma antítese, e aí ela vai ter que chegar com uma síntese, e aos poucos ela vai se construindo, até porque aquilo que eu acho ruim, pode ser que ela ache bom, e, tá bom, é ela, né? Eu não posso também falar pra ela o que é certo e falar pra ela o que é errado. Sim. Mesmo porque o nosso papel é mostrar as possibilidades, né? O que ela vai adotar como sendo algo que ela gosta ou não, não tem como a gente controlar, não tem né? como. Senão ela começa a afastar, ela começa a se esconder para poder ouvir aquilo, Sim. né? É pior. Eu achei engraçado um comentário do Eric aqui que ele falou: Silvio, você me deixou preocupado. Pensei que essa fase só viria depois dos 13. Eric. Não, hoje em dia as coisas estão acontecendo muito rápido, cara. Então, você vai começar a perceber que esse tipo de questionamentos, eles vão vir bem em breve também. Até porque tudo está muito amplo, né? As discussões, elas aparecem em muitos momentos e as crianças têm acesso a todo tipo de informação. Por mais que seu filho não tenha, ele vai entrar em contato com gente que tem e aí já. Exato. Bom, mudando um pouquinho do assunto, mas ainda dentro do que a gente se propôs a discutir, principalmente nesse momento de quarentena, em que a gente acaba ficando numa relação muito mais próxima, dentro de casa, sem contato com outras pessoas e tal, eu queria que você falasse pra gente como funciona a dinâmica de vocês dentro de casa do papel de responsabilidades. Porque aqui em casa, por exemplo, a gente nunca teve problemas com relação a isso, de tipo, não, isso é função do homem, isso é função da mulher. A gente se coloca sempre num papel, eu e a Aline, de que a gente vive numa casa, as coisas precisam ser feitas nessa casa, e se você está aqui, você é responsável por isso também. Então a gente nunca teve essa de, limpar a casa é você, lavar a louça é o outro, eu faço isso. Não. Se tem roupa para lavar, quem tiver disponível, pega e lava. Se tem casa para limpar, vamos juntar e vamos fazer junto. E isso é legal porque é uma atitude que a gente tem cada vez mais incorporado a Luna também, para que ela legal. já comece a entender muito que ela faz parte de um ambiente que tem necessidades e que elas precisam ser feitas também. Então, se ela faz parte desse ambiente, nada mais justo do que ela contribuir também para que essas coisas sejam feitas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse papel, né, do homem dentro das atividades de casa, justamente para a gente tentar quebrar um pouco esse padrão que a gente vê muito, né, de homens que consideram, tipo, estão morando no hotel, né? Porque a mulher é que faz a comida, que lava a louça, que lava a roupa, e aí fica sempre aquela questão machista de, mas eu sou o provedor e não sei o quê. Então, conta um pouquinho como é a experiência de vocês aí também, pra gente trazer um pouco dessa reflexão para as pessoas, né? Como a gente morou muito tempo junto, né? Antes a gente já tinha algumas coisas estabelecidas. O primeiro embate para conseguir fazer isso era a questão de qualidade, né? É isso. Tem algumas coisas que eu faço melhor que a Erika, muitas coisas, né, que a Erika faz melhor do que eu. Porque, bem, eu acho que é um padrão, né? Infelizmente, é uma questão de criação. Minha mãe, ela sempre me impunha a muitas responsabilidades em casa, mas com certeza nunca chegaram perto do que a Erika fazia em casa na infância dela e na adolescência. Né, quando a gente vai conversar sobre isso, a gente percebe que tem isso. Então, assim, tem coisas que o padrão de qualidade dela é muito mais alto do que o meu. Por mais que eu tente, me esforce, às vezes eu não consigo alcançar o nível dela. Então, existe essa questão de equilíbrio de, eu tô fazendo, mas, né?
E aí depois foi perceber que tem algumas coisas que eu gosto de fazer mais do que ela, algumas coisas que ela gosta de fazer mais do que eu, e o oposto também, né? No que não se gosta de fazer. Então, por exemplo, em geral, louça é minha. Às vezes ela faz, mas de forma geral, a louça é minha. E agora, nesse período que a gente tem de uma mãe que amamenta, né, que faz todo esse processo, também tem algumas limitações que os cuidados com as crianças, basicamente é ela que tem feito, principalmente antes, né, que eu saía para trabalhar, ela ficava em casa, então as crianças eram uma responsabilidade dela. Ela ia conseguir cuidar da casa? Não. Não, a realidade não é essa. Ela tem 2 crianças em casa praticamente o dia inteiro. Ela vai ter. Quando eu chegar em casa, eu vou ter que chegar em casa com a comida pronta, o meu banho para eu entrar e deitar e dormir? Cara, uma questão de lógica. Você falou uma comparação, né, do cara que está no hotel. Se for no hotel, eu ainda até acho mais razoável, mas eu fico preocupado, né? Quem sou eu para ficar preocupado? Mas fico pensando nos caras que acham que a esposa é a mãe, né? E, velho, é um Sim. negócio que não, eu não percebo que tenha cabimento, eu nunca coloquei isso na minha vida, e eu e a Érica, a gente sempre conseguiu fazer isso. E principalmente hoje, a gente percebe que tem uma importância dos dois fazerem o máximo de coisas possíveis, juntos, separados e tal, por uma questão de exemplo. Então a Elo, ela já percebe algumas coisas, ela já tenta reproduzir, ela fala com isso, eu quero ajudar, a gente incentiva ela, algumas coisas a gente impõe, ó, isso é seu, você tem que fazer, se vira. Sim. E a gente tá junto, mas é dela o BO, assim, ela tem que fazer. Então, esse processo ele tenta ser o mais equilibrado possível. O que muda um pouco nessa questão do equilíbrio é o que eu prefiro, ela prefere, ou o que eu não prefiro, o que ela não prefere. Entendi. E é legal você ter comentado esse lance do cara achar que tá casado com a mãe, né? Porque aí a gente vê como o lance da criação, ele influencia demais nisso, porque a gente percebe que esse pensamento machista, muitas vezes ele vem das gerações anteriores, aonde as próprias mães, às vezes, restringem de falar, ah, não, mas deixa que isso é a mamãe que vai fazer para você, e não sei o quê. E aí não dá esse cenário de que, porra, cara, você pode fazer, sabe? Não vai afetar em nada a sua masculinidade você parar e limpar uma casa, você ir pro tanque lavar uma roupa. Que a gente hoje não é nem tanque, né? Você joga o negócio na máquina e a Na máquina faz máquina, o trabalho né? todo. Tem o trabalho de estender, às vezes Mas, nem isso. pois mas muito de como a influência das gerações antigas, aonde o machismo ele estava muito presente, né, nos discursos, até mesmo das próprias mulheres dentro de casa, que aceitavam essa situação e acabavam transferindo isso para os filhos. Então a gente vê como isso afeta diretamente na nossa geração, com homens tendo esse tipo de atitude, né? Uhum. De achar que a mulher é que tem a obrigação de fazer e servir ele nas atividades porque ele trabalha, sabe? E Então, isso, na verdade, é um exemplo dessa questão que a gente falou de ensinar para o filho o certo e o errado. Que é isso, a pessoa não sim, consegue ver outra possibilidade de realidade. Eu faço parte de um grupo de pais, né, de paternidade ativa, que chama Sling de Pais. E é muito legal você perceber pessoas, alguns dos pais, que vieram de lares muito, muito, muito machistas, e que quando eles entraram em choque com isso, isso não é a única possibilidade, dá para fazer diferente. E aí eles tentando fazer todo um processo de renovação, né, de entendimento da realidade, das relações, e ao mesmo tempo eles compartilhando a dificuldade, porque são processos mecanizados. Né? Então, eu ainda tenho uma história um pouco diferente nesse sentido, porque eu fui basicamente criado por mulheres, né? A minha mãe, ela sempre foi solteira, as minhas tias, boa parte, né, da vida elas foram solteiras também. Há muito tempo, a minha avó, meu avô já faleceu. Então, assim, eu fui praticamente criado por mulheres. E então eu tive ainda um pouco de afastamento desse machismo muito, muito intenso, assim. Embora isso apareça porque as mulheres, até certo nível, elas também reproduzem esse machismo, né? Mas quando eu ouço as histórias desses colegas do grupo de paternidade, é muito bonito, assim, você perceber, e até é emocionante mesmo, como é que o cara conseguiu fazer essa mudança, porque ele teve que fazer isso por conta, né? Geralmente é um choque de realidade que faz o cara se tocar de que, velho, não dá pra ficar assim pra sempre. sim. Foi legal você ter comentado sobre esses grupos, esse grupo, né, que você faz parte e tal.
Como que surgiu foi uma coisa que você foi buscar ou em algum momento alguém comentou algo para você sobre esse grupo? E aí, qual a importância para você sentiu de fazer parte de um grupo que discute esses assuntos? Porque na sua própria fala você já trouxe que foi legal você ver a transformação de outras pessoas que estão ali. Mas e para você? Como foi fazer parte de um grupo desses? O que isso, de certa forma, mudou algo na sua cabeça ou simplesmente só reforçou questões que você já encarava como sendo primordiais? Quando eu cheguei ao grupo, né, eu cheguei, na verdade, quando ele estava se fundando, né, foi por conta de um processo de terapias que eu e a Erika já estávamos fazendo há bastante tempo. O processo começou como nós passando por atendimento terapêutico para a gente se renovar e ver uma série de coisas, e depois nós nós nos transformando como terapeutas. E aí mais uma série de transformações que ocorrem quando você entra em contato nisso também como profissão. E aí, quase no fim desse processo, um dos locais que a Erika fazia um curso, eles falaram que tinha um grupo de homens que estavam organizando esse grupo. Então, de certa forma, quando eu cheguei no grupo, quando fala dessa questão de crença muito arraigada, tal, algumas coisas já tinham mudado antes. Mas Legal. conseguir estar junto com pessoas que trazem para a consciência argumentos que eu tinha só na forma de ação, então era coisas que eu fazia, mas que quando você ouve alguém falando com propriedade, isso dá isso traz para a consciência, isso joga uma coisa que está lá atrás, que está lá embaixo, que você só entende, é uma ideia, de repente isso vem como um objeto, assim, nossa, é isso mesmo. Eu como clareza, pai, né? dá uma clareza, é assim, eu como pai, eu tenho que ficar acordado a noite inteira e não importa se eu vou trabalhar no outro dia ou não. Eu como pai, eu tenho que me preocupar com a limpeza das roupas que eu tenho, que a minha filha usa, eu tenho que entender como é que é o banho, porque isso, eu tenho que entender tudo, o processo é completo, não tem como eu fazer pai, eu não sou meio pai, eu sou um pai inteiro. E quando você tem isso de uma forma consciente, com clareza, você não duvida. Então, quando chega alguém e te fala, ou ri da sua cara porque, como assim, você é pai? Ou então fala, meu, como assim você tá fazendo isso? Como assim você dá banho na sua filha? Mano, dou. E aí você não tem mais aquela preocupação de, meu, será que eu tenho que me defender? Não tem que me defender, sou eu. Isso faz parte de mim. Sim. O Eric tá participando bastante aqui. Eu não tô conseguindo ver as mensagens aqui, tá muito rápido. Ele colocou aqui, polêmica. Nós que temos filhas, devemos falar com elas de empoderamento e feminismo ou tratá-las desde cedo como iguais perante ao homem? Nossa, que pergunta legal. Vou deixar você começar aí, depois eu começo? Eu dou a minha opinião. Beleza. Pode começar. Eu acho que o exemplo por si só... Porque é isso, são pessoas novas inseridas em um ambiente novo. O que eu e a Erika fazemos? Toda vez que alguém aparece com algum exemplo ou algum ensinamento que se enquadre nesse modelo antigo de relação, né, machista, misógino, qualquer coisa do gênero, a gente simplesmente olha para ela e fala, se alguém falar isso, vira as costas, ou então, se alguém vai fazer não sei o quê, rebate. Eu não falo para ela que ela tem que respeitar, não importa quem é. Não importa quem é. Quem que a pessoa é mais velho, é mais... Meu, é professor. Cara, não importa, velho. Se alguém tá falando uma coisa que te ofende, que te agride, reage. A gente não vai colocar uma trava desse sentido. Aí, de repente, alguém pode pensar, mas e aí, você não vai ensinar sua filha a respeitar? Velho, respeito. Ele tem que ser conquistado. É isso, assim, a que preço alguém tem que respeitar qualquer um? Isso tem custo. Se você respeita qualquer um, independente do motivo, você está ensinando a pessoa a se sujeitar a qualquer coisa. Submissão, né? Submissão. Eu não quero ensinar minha filha a ser submissa. Porque nós tivemos diversos ensinamentos que pregam a submissão. E eu sei o impacto. Mesmo que não tenha sido dramático, nossa, eu fiquei mal. Não foi isso. Mas eu sei os momentos que essa ideia de submissão traz em mim. Agora eu fico imaginando como é que seria eu ensinando isso pra ela. Não consigo. Então eu acho que esse exemplo de eu me submeter, em certo aspecto, em certos momentos, me submeto ao que a Erika fala.
A Érica, em certos momentos, submete ao que eu falo. A gente tem uma troca de quem é que tem autoridade nesse momento e naquele momento. Isso já ensina equilíbrio. E o outro aspecto que eu acho importante é falar para ela que ela não tem que abaixar a cabeça a qualquer custo. As coisas têm que ter coerência. Às vezes a gente até se arrepende, porque como pai e como mãe, é isso, a criança vai olhar no seu olho e vai te confrontar com coisas que fazem super sentido. E eu não posso olhar para ela e dar um tapa nela e falar, meu, fica quieto que você é criança. Não, não posso. Se eu tô querendo ensinar isso, eu tenho que aceitar as consequências de fazer isso. Sim, isso era uma das coisas que eu ia comentar agora, é justamente essa questão que a gente acaba entrando numa dualidade, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente quer ensinar a eles toda essa questão de que, para mim, o mais importante é o que você falou, é o respeito. Então, ela tem que respeitar os outros e ela também tem que se sentir respeitada e se isso não ocorrer, ela tem que ser capaz de estabelecer uma comunicação do tipo, olha, dessa forma não está rolando e não é assim que vai funcionar. E aí entra também uma outra questão que a gente tenta trabalhar muito aqui dentro da nossa relação, tanto eu e a Aline como casal, como a gente como pais com a aluna, é o diálogo. Então, você sempre trazer os conflitos para um diálogo no qual todos podem colocar os seus pontos de vista e a gente discutir sobre aquilo para chegar num consenso de que aonde um pode melhorar, aonde o outro pode fazer para que não ataque as dores do outro. E agora voltando um pouco para o lance do empoderamento e tal, eu acho que o mais importante é justamente nós como homens, pais, justamente mostrarmos que por mais que em determinados momentos a gente tenha certa autoridade por sermos os pais e os responsáveis e tal, isso não pode ser algo imposto, né? Não pode ser algo que a gente fale, ó, você vai me obedecer e acabou porque eu tô falando. Porque, de certa forma, a gente coloca uma posição de que se outras pessoas também vierem com esse discurso, ela vai ter que acatar. Então, é muito importante deixar sempre muito claro e também pensar na forma com que você lida com essa questão da autoridade do pai, que em determinados momentos a gente tem que se posicionar dessa forma mesmo, mas como fazer isso de forma que não deixe o seu filho numa posição de submissão. Uhum. Então, eu concordo que vale muito mais o exemplo. Então, tem muito lance de como você trata a Érica dentro de casa, como eu trato a Aline dentro de casa. E isso é um exemplo que vai valer muito mais do que qualquer conversa, do que qualquer coisa que você diga a respeito de como uma mulher deve ser tratada ou não. Mas também sempre ter em mente que você precisa mostrar os dois lados. Então, existe isso aqui. Eu acho que, principalmente a aluna que já está numa idade em que ela consegue entender um pouco melhor as coisas, a gente deixa sempre o lance de, cara, é assim, eu vou te contar uma coisa que talvez você não vá achar legal agora, mas eu preciso que você saiba porque é uma realidade que vai acontecer e que você vai ter que aprender a lidar com isso. Então, justamente esse lance de desmerecerem um trabalho por ser uma mulher ou por ser assediada, as pessoas se aproximam falando que tem interesse em algo que ela faz, mas depois você vai ver o interesse da pessoa é extremamente outro. Então, a gente tenta sempre de uma forma mais de fácil interpretação dela como criança ainda entender isso, mas sempre mostrar que, tipo, isso vai acontecer, as coisas estão mudando dentro da sociedade, mas você vai passar por isso em algum momento e a gente acha que a melhor maneira de você lidar com isso é fazendo assim, assim, assim. Então a Aline ela tem um papel muito importante nisso, mas nós como pais também temos que trazer um pouco desse nosso universo masculino para falar, puta, tem um monte de cara escroto mesmo que vai fazer isso, mas ó, o papai
é uma pessoa que está tentando mudar esses padrões, e como existem outras. Então, você tem que saber interpretar que tipo de homem é o que está fazendo isso para você, entendeu? Mas, cara, é muito complexo. Não, é muito. Um exemplo muito bom, não sei se você já assistiu um filme que chama... Ai, Cara, é um filme... Esqueci o nome dele bem agora. Bem, mas é um filme que fala de um cara que ele tem que cuidar de 7 filhos sozinho logo após a esposa ter morrido. Que é com o cara que fez O Senhor dos Anéis, não O é? Senhor O dos Viggo Anéis, Mortensen? exatamente. O Viggo Puta, Mortensen, exatamente. eu sei Esse qual filme é é esse filme. incrível. Quando eu lembrar, ou então depois a gente coloca aqui, adiciona. Aham. Mas esse filme, ele retrata muito uma ideia de um pai que abre espaço para... Porque é isso que a gente falou, né? A terapia e o processo de educação, entender o que está acontecendo com seu filho é muito importante. Porque senão você cai no conformismo, né? O que todo mundo faz. Não, por que eu tenho que falar pro meu filho calar a boca quando eu tô falando a todo momento? Eu tenho que falar isso porque senão o meu filho vai ser uma pessoa desregrada na vida e não sei o quê. Essa é a lógica. Não é uma coisa sem sentido, existe um porquê. Só que é um porquê irreal. Porque qual que é o peso disso? A pessoa aprende a ser educada com a própria vida. Se ela começar a interromper muitos outros, alguém vai olhar na cara dela e falar, cala a boca. O mundo faz isso, não precisa ser os pais. Você tem que ensinar os momentos importantes, tem que ensinar como é que existe uma conversa, um diálogo, isso é legal. Mas, em geral, é a realidade que delimita isso. Agora, se você coloca que o seu filho tem que calar a boca toda vez que você fala, toda vez que aparecer alguém com autoridade... Capitão Fantástico, isso mesmo, Eric, valeu. O filme chama Capitão Fantástico. É isso aí. Se você todo momento fala isso, desse jeito, você ensina a pessoa a abaixar a cabeça toda vez que alguém com autoridade manda ela calar a boca. Isso vale para meninos e para meninas, né? Bom, a gente está chegando perto daquele horário em que o Instagram já vai quicar a gente daqui. Então, eu queria primeiramente agradecer pela tua presença aqui e tudo que você agregou nessa discussão. E queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas, que eu sempre peço para os convidados, sempre dentro do tema que a gente abordou, deixar alguma mensagem final que traga alguma reflexão para que as pessoas transformem as suas ações, que é justamente a ideia de ter criado essa série aqui, né? Eu e a Érica, quando a gente organizou essa ideia do Momento Bem Viver, a gente está falando de como é que a gente aproveita a nossa vida de uma forma positiva, boa. A gente busca uma ideia de qual é o dia médio perfeito. Qual é o dia onde não aconteceu nada de extraordinário e você vai dormir feliz. E com certeza isso vai passar sempre pelas pessoas que estão perto de você, né, da gente. Quem são as pessoas que estão próximas? Se você olha para o seu filho, você faz ele sorrir e você faz ele alcançar uma coisa que seja positiva, ele tem uma grande conquista, você vai dormir com um sorriso no rosto. Quando a sua esposa ela olha para você e você percebe que tem admiração, você percebe que as escolhas que você fez ela ficar tão feliz quanto você está com ela, com as coisas que ela te oferece, tem uma troca em nível igual, você vai dormir feliz. Então eu tenho certeza que por mais que a gente queira um mundo, eu quero ser rico, eu quero viajar, eu quero ter carro, casa e sei lá o que mais, primeiro momento, e é isso que a gente tem buscado ensinar com o nosso projeto de uma forma muito intensa, como é que você vai dormir com um sorriso no rosto? Isso sempre vai passar pelas pessoas que estão perto de você, com certeza. Muito bom. Aproveitando, deixa aí para o pessoal que quiser seguir vocês nas redes sociais, como que eles encontram o Momento Bem Viver nos canais aí. Certo? Aqui no Instagram, Momento de Bem Viver, tudo bem? Reativamos agora o canal do YouTube, Momento Bem Viver, onde nós estamos começando a dar algumas ideias e dicas de como aproveitar esse momento que é tão fora do normal, né, que a gente tem. E depois nós vamos continuar com isso, falando sobre as terapias e todos os processos que nós oferecemos para os nossos clientes, né? Então, meu nome é Cauê Martins, a Érica é a Érica Bunzius, e aí a gente tem oferecido esses materiais, também estamos no Facebook com Momento Bem Viver. Muito bom. Como eu fiz ontem na live com o Ciro, acabando a live, eu vou fazer um post no Stories, e aí eu coloco o link de todos os canais aí, de como achar tanto o Cauê, como a Érica e o próprio espaço Momento Bem Viver,
para que vocês também possam seguir aí e sempre trazendo coisas novas e reflexivas para a nossa vida, né? Exatamente. Cauê, obrigado de novo pela presença. Manda um beijão para a Érica por mim. Mano, sim. E espero mais para frente a gente poder se reunir novamente para falar sobre outros assuntos que possam ser transformadores para quem está aqui com a gente. Isso aí, Silvio. Valeu, parabéns pelo projeto, bem bacana mesmo. E eu realmente espero que a gente consiga conversar agregando outros temas e outros momentos, certo? Com certeza. Obrigadão. Beijão pra família aí, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Falou.